Atenção. Presente no auditório, excelentíssimo senhor General de Divisão Leonel, assistente militar do Exército na ESG, acompanhado do General de Divisão Richard, secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Muito boa tarde a todos. Convidamos os presentes a cantar o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esperas forte pávido colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende que te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Podemos nos sentar? Tem início os trabalhos do Programa de Extensão Cultural da ESG de 2018, com a conferência sobre o tema A Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Para a apresentação do tema, usará da palavra o excelentíssimo senhor General Richard, cujo currículo resumido passarei a ler. Natural do Rio de Janeiro, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1978, aspirante oficial na MAN em dezembro de 84, promovido ao atual posto em 31 de março de 2018. No exterior, concluiu o curso de Altos Estudos Estratégicos no Centro Superior de Estudos da Defesa Nacional em Madrid. É bacharel em Direito
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e possui MBA executivo da Fundação Getúlio Vargas. Como oficial de Estado-Maior, entre outras missões, foi assessor militar e professor na Academia Militar dos Estados Unidos da América, em West Point, e instrutor da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, da ICEME. Chefiou o Centro de Estudos Estratégicos da ICEME, gerenciando a sua transformação no Instituto Meira Matos, e o reconhecimento pela CAPES do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Ciências Militares. No exercício desse cargo, integrou o Conselho Editorial das revistas A Defesa Nacional e Coleção Meira Matos, bem como a representação do Exército junto ao grupo do Ministério da Defesa, encarregado da elaboração do Livro Branco de Defesa Nacional. Como oficial general, comandou a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, Brigada Silva Paz, em Santa Catarina. Durante o verão de 2014 e 2015, deslocou-se para o Rio de Janeiro, a fim de comandar o 5º contingente da Força de Pacificação do Complexo da Maré. Comandou a ECM de setembro de 2016 a março de 2018. É autor do livro-texto Advanced Portuguese Through the Media, para o ensino de língua portuguesa a cadetes da Academia Militar de West Point. Organizou a contribuição brasileira para o estudo estratégico conjunto com o Instituto Espanhol de Estudos Estratégicos sobre o tema Meio Ambiente e Defesa Nacional, publicado em periódico científico daquele instituto e na coleção Meira Matos. É autor de editoriais e artigos publicados nas revistas A Defesa Nacional, coleção Meira Matos e Padeceme. Recebeu os títulos de cidadão honorário de Florianópolis e de membro da Sociedade Honorífica Internacional de Línguas Estrangeiras, Phi Sigma Iota. Currículo completo se encontra fixado à entrada do auditório. Excelentíssimo senhor General Richard, a audiência é composta por cerca de 250 estagiários do PSESG, por militares do curso Estado-Maior Conjunto e do CAEP, por homens e mulheres de instituições, associações e organizações ligadas à Escola Superior de Guerra, que a partir desse momento estarão à disposição de Vossa Excelência. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Senhores oficiais generais, agradeço aqui a deferência de estarem presentes nesse momento. A todos, agradeço por permitirem que este oficial, na condição de secretário de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, possa compartilhar suas experiências, algumas inquietudes e, logicamente, contribuir também, de alguma forma, para informar melhor a nossa sociedade. Isto aqui também é uma prestação de contas. Boa tarde, Almirante Primo. Obrigado. Como é que vai o senhor? Então, para nós, essa é uma grande satisfação. A intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro é algo inédito na história do nosso país. A despeito de haver previsão constitucional para esse instrumento que foi adotado pelo governo federal, nós sabemos muito bem que estamos fazendo história e estamos respondendo a uma série de indagações que nunca haviam sido feitas, no campo administrativo, na área jurídica e, logicamente, até mesmo no campo informacional. É uma série de fatos novos que ninguém tem uma resposta pronta. Todo mundo está disposto a ajudar, mas na hora de assinar um documento ou registrar o CPF em alguma aquisição, algum contrato, as coisas mudam de figura. Então, tudo que nós temos vivido é extremamente difícil. E por que isso? Porque a missão que nos foi atribuída no decreto publicado no dia 16 de fevereiro de 2018 expôs aquela ideia, que nós estávamos vindo participar dessa intervenção para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de Janeiro. A polêmica já começa aí. Por que essa medida? O Rio de Janeiro era o estado em pior condição, em termos de ordem pública? Há outros estados em pior condição que o Rio de Janeiro? Houve, naquele carnaval de fevereiro, uma superexposição de alguns dramas que aconteceram aqui no Rio, que não correspondiam
aos indicadores metodologicamente levantados em termos de índice de criminalidade, então uma série de aspectos foram levantados e esta medida, de certa forma, já contava com antipatia de amplos setores da sociedade que enxergavam nessa intervenção uma manobra política. E nós, militares, com isso? Nada. Isso não é problema nosso. O encadeamento político que levou a esta solução nos determinou aquilo ali, mediante um decreto presidencial, por termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado do Rio de Janeiro. Esse decreto presidencial foi submetido ao Poder Legislativo? Foi aprovado por ampla maioria. Houve contestação junto ao Judiciário? Houve. O Judiciário se manifestou? Sim, a Suprema Corte se manifestou e manteve a constitucionalidade do decreto. Então, em termos de legitimidade, de legalidade, não há dúvida. Os três poderes se manifestaram, os três poderes aqueceram que essa era uma solução. A legitimidade é um pouco mais complexa, mas dentro de um Estado democrático de direito, um decreto presidencial submetido ao Legislativo, ao Congresso, e questionado junto ao Judiciário, sendo mantido, para nós militares, cumprimos missão. Essa é a nossa visão. E como resolvemos cumprir essa missão? Aí sim, nos foi dada uma certa liberdade, porque o interventor federal escolhido foi o general Braga Neto, que é também o comandante militar do Leste. Então, enfeixou o general Braga Neto um poder bastante amplo, porque ele já era detentor de um cargo que lhe dava uma autoridade na área militar incontestável e, ao mesmo tempo, foi investido de uma autoridade política, porque o general Braga Neto é o outro governador do Rio de Janeiro hoje. Ele é o governador da segurança pública, que é um pouco mais expandido, porque também inclui a Secretaria de Defesa Civil e que são composta pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP. A Secretaria de Segurança, que é a minha, é uma terceira secretaria subordinada ao general Braga Neto. Isto, a partir daí, nós temos que fazer todo um exercício de entendimento dos problemas gerados. Ou seja, nós, muitas vezes, sofremos críticas dentro do processo de intervenção que não são efetivamente dirigidas a nós, são dirigidas a um processo político do qual não participamos. O general Braga Neto foi avisado de surpresa numa determinada noite, o senhor será o interventor. A equipe dele foi mais ou menos pelo mesmo caminho. Eu tenho aqui nesse auditório uma testemunha de como eu recebi essa notícia lá em casa, de ser o secretário de Segurança. Foi exatamente na noite que eu soube que seria escolhido para a promoção a general de divisão. Uma hora, em determinado momento, o chefe do DESEX, né, o general Cid, me ligou, era o meu chefe direto do alto comando, parabéns, você foi escolhido a promoção a general de divisão. Oh, que felicidade. Daqui a pouco você vai saber para onde você vai. Dali uma hora me liga o general Braga Neto. Você está de pé? Tem testemunha disso aqui. Eu falei, estou de pé, então você senta. Então, tá bem, o que é? Você vai ser o secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Eu falei, ótimo. Veja que eu só passei o comando da ICM no dia 18 de março. E essa notícia eu recebi no dia 21 de fevereiro. Então ainda teve todo aquele procedimento. E houve um período que eu acumulei, como está agora o general Leonel acumulando duas funções, a mesma coisa, só que eu estava com a Secretaria de Estado de Segurança e também como comandante da ICM. E nós definimos dois objetivos principais para a intervenção. São esses dois: recuperar a capacidade operativa dos órgãos de segurança pública. Vejam, não substituir os órgãos de segurança pública. Nós não vamos mais ocupar favela nenhuma. Nós não vamos fazer o que a polícia faz. Nós vamos, sim, estruturar melhor para que esses órgãos possam recuperar sua capacidade. É bem diferente do que se poderia imaginar. Então, também sofremos críticas meio que, a meu ver, esquizofrênicas. Porque aqueles que criticam tanto a militarização, que são os que mais nos criticam, na verdade querem que a gente coloque um soldado em cada esquina. Então é uma sociedade totalmente histérica. O Rio de Janeiro virou realmente uma sociedade que é digna de um estudo sociológico. A que ponto chegamos? Se fazemos algo, não devia ter feito, isso é excesso de violência. Se não fazemos, uns omissos que não cumprem a tarefa. Ontem, Niterói estava pegando fogo, não é isso? Niterói para cá, Niterói para lá. Hoje houve uma ação deliberada das unidades da Polícia Militar em Niterói. Houve 5 óbitos lá de criminosos que enfrentaram a polícia com fuzis, com armamento. 5 óbitos. Essa notícia vai ser dada de que maneira? Hoje. Ontem a queixa era, não se faz nada. Onde estão as autoridades do Estado?
Hoje a creche será. Fizeram e mataram pobres criminosos que se enfrentaram a polícia. Então não tem saída. Qual é a saída? Fica assistindo televisão e esperar ver o que acontece. Se por obra e graça do Espírito Santo se arruma uma solução. Não, a solução é educação. Tá bem, vamos montar uma sala de aula lá agora naquela comunidade. Pessoal, vamos descer aqui, que nós vamos começar uma aulinha agora. Como ser bonzinho, né? Vamos evitar confusão. É isso? Não, a solução é inteligência. Né? Uma bobagem, gente que não entende nada. Claro que tem inteligência, integração de inteligência, tem tudo isso. Então, esses especialistas de meia tigela aí que aparecem, não, que tem que investir mais em inteligência, mais do que nós temos investido, que bobagem. Inteligência temos, sabemos sim. O problema é que se construiu nesse Estado uma desordem social, uma desordem econômica, uma desordem moral, né? Com ex-governadores presos, com altas autoridades presas, gente desonesta, uma série esse descalabro que aconteceu aqui, e querem que a gente, em meses, resolva esse problema. Que não pode ter fuzil na comunidade. Como é que pode ter fuzil na comunidade? Como é que tem tanto criminoso? Ora, bola, se começou e quando isso? Isso é um processo. Estamos fazendo muito além até do que se era de esperar no nosso entendimento. Então é isso aí. Baixar os índices de criminalidade também, é lógico, é um objetivo. Não adianta falar e não baixar. Estamos baixando. Apresentamos ontem os dados, eu vou mostrar mais adiante. Os índices de criminalidade, em geral, estão baixando há 4 meses consecutivos, os índices contra o patrimônio, mas aumentou o homicídio decorrente de intervenção policial, o antigo auto de resistência. Os manchetes do dia hoje. A polícia nunca matou tanto no Rio de Janeiro. Então, realmente, né? Aí fica difícil. Né? A gente tem que ter uma paciência enorme para lidar com isso. E essa oportunidade aqui é muito boa, porque a gente conversa com gente de bem que entende o que a gente está falando e percebe muito bem aonde a gente pode chegar. O plano estratégico de gestão, então, foi elaborado pelo Gabinete de Intervenção. Um trabalho árduo. Este país não tem um Plano Nacional de Segurança Pública. Diga-se de passagem. Cadê o nosso Plano Nacional de Segurança Pública? Não existe. O Rio de Janeiro tinha um plano estratégico para a segurança pública? Tinha, diga-se de passagem. Mas era um plano sem recurso. Plano sem recurso, nós aqui, fazer um plano e não ter recurso é a mesma coisa que não ter nada. E não tinha liberdade política para implementar as ações. Então não tinha nada. Eu tenho um plano, mas eu não tenho força política para implementar e não tenho recurso econômico, então eu tenho um documento bonito para colocar na cabeceira que não serve para nada. Né? Agora nós temos um plano que foi feito no tempo recorde, porque a intervenção não começa no dia 16 de fevereiro. Eu estou dizendo que essa ligação para mim foi no dia 21, eu só fui apresentado no dia 27 e só botei meus pés na secretaria no dia 2 de março. O chefe de polícia foi nomeado e assumiu no dia 13 de março. O comandante-geral da PM no dia 14 de março. Então, não começa esse prazo, eu já perdi um mês. Esses 6 meses da intervenção, para mim, 5 meses já seria injusto até para os dois que assumiram, que são os empreendedores das ações de segurança, o chefe de polícia e o comandante-geral da PM. Para nós, esse jogo começa em abril. Março era para organizar a casa, que estava totalmente desestruturado. O que nós encontramos é um desastre. Salários atrasados, viaturas todas quebradas, não tinha efetivo para coisa nenhuma. Pessoal totalmente desmotivado, descrente, policiais que não acreditavam em mais ninguém. Isso é que nós encontramos. Entrava num batalhão daquele da PM e estava aquele clima horrível de desânimo, de descrença, de só tomar pancada e uma série de problemas internos também. Foi isso que nós encontramos. Em abril a gente já estava operando e reduzindo o índice de criminalidade, sem um centavo aplicado, com liderança, com gente cega querendo trabalhar. Então fizemos um plano. Portanto, esse plano foi feito por quem? Por gente que faz cursos de Estado. Cadê? Tem alunos aqui do Estado do Alto Junto, né? Não é isso? É isso aí, nós. Quem fez esse plano foi nós. Nós recorremos lá à ECM, né? Porque se tivesse acabado de sair de lá, facilitava o diálogo também, trabalhávamos juntos, né? E foi feito, a Desmil aqui, que o nosso general Leonel agora é o diretor, né? E um plano como deve, com objetivos estratégicos, planos de ação e de metas, indicadores de desempenho. Foi submetido ao TCU, extremamente elogiado, com pouquíssimos ajustes, inclusive o meio acadêmico recebeu bem. E temos um plano. Então éramos muito criticados. Intervenção não tem plano. Intervenção não tem plano. Como é que alguém assume num dia e tem um plano no dia seguinte? Você tem que tomar pé da situação, estudar o ambiente, o que nós temos. Fizemos em tempo recorde um plano estratégico que tem nos balizado. Para a secretaria, nós fizemos um ajuste entre o que está nesse plano e aquilo que já existia. Fizemos um alinhamento. De modo que a gente hoje, para a secretaria, trabalha fortemente nesses 4 objetivos. Recuperar a capacidade operativa do órgão de segurança. Isso aí é o nosso dia a dia. Tudo que a gente faz, e aí é fácil entender isso aqui, como é que eu me sinto. É só fazer uma analogia.
A Secretaria de Segurança está para o Ministério da Defesa, como a Polícia Civil e a Polícia Militar estão para as Forças Armadas. Eu, quando olho para a Polícia Civil e Militar, me sinto assim, se eu fosse ministro da Defesa, aqui estaria o Exército e a Marinha, a Força Aérea. Fortalecer essas instituições é fazer aquilo que nós militares gostamos no nosso relacionamento com o próprio Ministério da Defesa. Não é isso? Ouvir, integrar, participar e não impor, trocar pessoas aleatoriamente, ingerências indevidas. Então, nós temos que ser muito ciosos disso. Se nós, como militares das forças, gostamos de ter do poder político um determinado tipo de tratamento, é esse tratamento que hoje nós, que estamos na Secretaria de Segurança, temos que dispensar aos órgãos policiais. Se quisermos fortalecê-los como instituições. Caso contrário, nós não vamos fortalecer nada. Vai chegar o dia 31 de dezembro, vamos entregar as polícias do jeito que eles encontramos. E não vamos. As polícias que nós vamos deixar no dia 31 de dezembro, eu afirmo aqui, estarão em muito melhores condições do que nós encontramos no início do ano. Isso é inegável. E eles acreditam nisso. Baixar os índices de criminalidade, vou mostrar, fortalecer esses órgãos como instituições de Estado. A Constituição de 88, que foi escrita olhando por retrovisor, deu uma falsa impressão de autonomia a esses órgãos, ao colocá-los sob a égide exclusivamente estadual, tirando das Forças Armadas, em particular do Exército, o controle que exerciam sobre essas instituições. Deu no que deu. E não é no Rio de Janeiro, não, hein? Que nós já passamos por aí. Eu comandei uma unidade num estado que é tido como um estado excelente, né, em termos de organização, e eu vi o governador trocar o comandante da academia de polícia 3 vezes porque não agradavam o estilo dele, porque não faziam o que ele queria. Né? Então, não é só no Rio de Janeiro. A ingerência política sobre os órgãos de segurança é terrível. Cria-se delegacias ao bel prazer. O PP ao bel prazer, para outros interesses. Ontem nós tivemos a coragem de fechar uma delegacia que jamais deveria ter sido criada, porque não serve para coisa nenhuma. 45ª DP do Alemão. Aquela delegacia foi criada eleitoreiramente, para ganhar voto, para enganar o povo. E a sociedade, que não percebe isso, porque vive à mercê de especialistas de Araque, ontem achou que foi uma medida negativa. Foi altamente positiva. Nós afirmamos que nós não temos ali para fazer ingerência. A Polícia Civil nunca quis aquela delegacia. Nunca quis, porque ela não é efetiva. Ela não tem demanda para isso. E nós fechamos essa delegacia. E aqueles policiais agora vão trabalhar. Porque eles estavam se escondendo. Agora não, agora vão trabalhar. Porque agora eles têm um lugar para trabalhar. Fechamos ao PP da Cidade de Deus. O PP da Cidade de Deus nunca foi o PP. E o PP? Não tem proximidade nenhuma ali. O policial botava a cara para fora e levava um tiro de fuzil. Como é que bota um PP na Cidade de Deus? Que irresponsabilidade. Nós fechamos ao PP, mas não viramos as costas para a Cidade de Deus. Hoje está mais tranquila do que estava um mês atrás, porque nós temos uma companhia do 18º Batalhão, que é o batalhão daquela área. E por que o PP é um problema com a PM em muitos lugares? Porque o PP é uma quebra da hierarquia. Onde é que já se viu um coronel comandar um batalhão com 300 homens e ter na sua área um PP comandado por um capitão com 600, que não lhe presta nenhum tipo de satisfação? Para o militar, isso é um desastre. A inversão total de valores. Um capitão tem muito mais poder que um coronel, que não lhe presta sequer satisfação dentro da sua área de responsabilidade. Isso ninguém fala, eu não vejo nenhum especialista comentar isso. Não tem interesse, mas essa é a verdade. Né? E aumentar a percepção de segurança. Esse aqui é dificílimo. Percepção de segurança no Rio de Janeiro, com todo mundo, com celular, com WhatsApp, Instagram. Eu não sei como. O cara... Porque a percepção é do que se vê, não do que não acontece. O que não acontece eu não percebo. Se não acontecer nada aqui durante essa palestra, eu não caí desse tablado aqui, por exemplo, não, acabou, vai todo mundo para casa. Agora, se eu cair daqui, isso tem uma repercussão terrível. Vai fotografar, filmar, mostrar. A repercussão é sempre essa. E aí começam esses aplicativos que não tem metodologia. Tiroteio, não sei o quê. O camarada, se tiver um tiro aqui, o camarada do lado de cá do morro registra no aplicativo dele, porque se não tem metodologia, não tem controle. Do outro lado, ele registra também, já são 2 tiroteios. Um tiro só, mas já são 2 tiroteios. Pô, aí, não há quem aguente. Aí fica difícil, né? Mas vamos em frente, nós somos otimistas. Vai melhorar, né? Relações institucionais tem que ter, não adianta. A intervenção não tem o condão, né, daquela supremacia, daquela atividade hegemônica. Nós somos muito humildes enquanto a isso. O governo do Estado continua funcionando, o caixa, o tesouro que paga o salário dos nossos policiais, continua na mão do governador.
Então está aqui o nosso general Braga Neto, está aqui os 2 governadores. E estamos nós lá conversando com essa turma. Não tem jeito. Não adianta implementar uma ação se não tiver o respaldo do Caixa do Tesouro do governo. Aí o 1 bi, não, 1 bi 200 é outra história. Isso é um recurso federal para aplicar de maneira tempestiva, encerrar e acabou. Mas a ação continuada, essa é uma ação que depende do governo do Estado. Né? Aqui é o observatório da Câmara dos Deputados. Criou-se um observatório para nos observar, né? E reúne toda hora. A gente vai lá, somos respeitosos. Senhora deputada, senhor deputado, é isso que nós estamos fazendo. Entendeu? Ninguém esconde nada, que falta transparência. Por mais transparente do que isso, pô. Né? Eu não sei o que é. Realmente, só se botasse uma parede de raio-x e a gente falasse ali, né, sobre o impacto ali de raios. Né? Não tem como ser mais transparente que isso. Essa foto é emblemática. Fiz questão de manter, porque isso dá uma exata noção da dificuldade que nós estamos vivendo. Esta senhora é a advogada-geral da União. Este senhor é o procurador-geral do Estado. Por que estamos aqui? Assinando um documento, um termo de cooperação, para saber quem é que vai nos ajudar. Quem vai nos defender. Quem vai analisar a minuta dos nossos contratos. Porque tem hora que é o Estado, tem hora que é a União. Então, eu fico sempre nessa. De manhã eu sou do Estado, de tarde eu sou da União, dependendo do momento. Nesse caso, eu até invejo o general Braga Neto, o general Paulo Roberto, até brinco, eu invejo vocês, porque vocês são União. Vocês são federais. Eu sou federal, mas de vez em quando eu tenho que virar estadual. Normalmente, quando eu estou de terno, eu sou estadual. Normalmente. Né? Aí, quando eu estou na PM, eu gosto de fardado, até para estar junto deles ali, mostrar que sou soldado igual a eles. Mas é assim. E aqui está o Ministério Público do Rio de Janeiro. Olha que importância essa ligação, isso é fundamental. Porque a justiça criminal, por exemplo, continua funcionando normalmente, ela é estadual. Os feitos, os fatos que ocorrem na nossa alçada, no nosso trabalho, são de nível estadual. Uma atuação da polícia, uma prisão que ela faça, um ato qualquer que aconteça, é com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Estamos aí em meio a essa questão aí que se fala do caso Marielle, federalizar, no nosso entendimento. Federalizar o quê? Nós somos federais. É um problema de lógica até. Federalizar o que está federalizado é uma bifederalização, isso é uma coisa louca. Então, o principal defensor da ideia que se mantenha como está, não somos nem nós, é o próprio Dr. Gussen, que elaborou um documento mostrando o descalabro que seria federalizar a investigação desse crime. Não tem sentido. Quem investiga crime contra a vida, homicídio, é a Polícia Civil de cada estado que tem competência para isso, suas divisões de homicídio. Não é papel normal da Polícia Federal. A Polícia Federal, para entrar numa seara dessa, teria um caso muito excepcional em que se percebesse que algum interesse político poderia estar prejudicando a investigação, que não é o caso. A investigação está transcorrendo com total isenção, sem nenhuma ingerência. Estamos lá para garantir isso. E aí vem a arquitetura de comando e controle. Isso, para nós militares, a gente gosta muito disso, né? Mas é bom fazer uma ressalva. Então, nós dividimos os níveis e sabemos que no meio civil, esses níveis aqui estão invertidos. O que é operacional para nós é tático no mundo civil e o que é tático para nós é operacional. A gente inverte a nomenclatura, né? E essa arquitetura que foi desenhada inicialmente, ela causa mais problemas do que solução muitas vezes. Porque aqui estão as 3 secretarias intervencionadas, ó. Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, a Administração Penitenciária e a Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Os órgãos aqui do Gabinete de Intervenção já mudou até o nome, agora é Secretaria, que é o general Paulo Roberto, que é o secretário de Intervenção Federal. Né? O CML está aqui, com o comando conjunto, e ele também é o interventor. Veja que tem um pontilhado com o governo do Estado. Aqui é Pezão e general Braga Neto, no nível político. Isto aqui, sob o enfoque militar da intervenção, está perfeito, dá para trabalhar dessa maneira. Só tem um detalhe. Quando eu vou lá no governador para tratar do pagamento dos policiais, quando eu vou no secretário de Fazenda para tratar do orçamento de 2019, quando eu vou no chefe da Casa Civil para tratar da nomeação ou da demissão de alguém, que são documentos que têm que ser publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, isso aqui não significa nada. Aí eu venho para cá, ó, porque aí eu estou vinculado ao governador. Na segunda-feira de manhã eu estava na reunião do secretariado do Rio de Janeiro. O secretário de Educação me pedindo alguma coisa, general, olha lá na área tal, seria bom ter um apoio, aí entra o secretário do Transporte. Isso não acaba. A intervenção, quando foi decretada, isso não se imaginava isso. Ó. Colocar um general da ativa como secretário de Segurança tem essa repercussão aqui.
bom pensarmos nisso. Isso tem problemas de natureza administrativa, jurídica, muito importante. Política também. Então, falando exclusivamente agora, dando esse panorama geral aqui da Secretaria de Segurança, para ser um pouco mais, vou mostrar as ações iniciais, é importante aqui como uma prestação de conta, a dificuldade que foi escolher pessoa. Primeiro, tomar consciência da situação. Onde estou? Porque uma coisa é ser nomeado para um cargo dentro da carreira que já é a nossa. Né? O general Leonel está aqui na ESG, foi nomeado para 10.000, está na sua ambiência. Ele consegue fazer isso porque ele está na ambiência dele, ele está lidando com aquilo que ele fez a vida inteira. Isso acontece conosco o tempo todo. No nosso caso é diferente, nós vamos parar numa Secretaria de Segurança de um Estado. Não conhecer ninguém lá. Nunca trabalhamos naquele ambiente, como é que são as rotinas, quais são os processos, como é que funciona esse troço aqui. Então, até tomar pé da situação, isso leva um certo tempo. E como escolher pessoas? Né? Escolher os comandos da Polícia Civil Militar, porque isso estava definido por nós. Foi a ordem que o general Braga Neto me deu. Temos que trocar, porque temos que sinalizar claramente a mudança. Mas nas subsecretarias eu não fiz essa mudança, porque eu não me sentia em condições naquele momento de escolher pessoas que ocupassem aqueles cargos. Eu digo mais, o meu receio é de realmente desmantelar uma estrutura que estava funcionando. Não, seguro isso aqui. A segurança funciona. O problema da segurança não são os órgãos de segurança. O problema da segurança é a sociedade. Pô. Quem dera que o problema de segurança fosse só a polícia, que a gente resolveu o problema dela. O problema não é a polícia, a polícia é a ponta do iceberg. O problema é a estrutura toda, é a nossa sociedade que tem um problema global. Né? A segurança pública é um problema de todos nós. Né? Então, nós entendemos que a mudança dos comandos teria que ser simbólica daquilo que nós queríamos. E aí nós fomos buscar no delegado Rivaldo, que tinha se notabilizado na divisão de homicídios como um investigador, né? Reconhecido, né? Essa figura. Eu já o conhecia da época que estive na Maré, né? Algumas investigações que ele fez naquela área. E o coronel Laviano, que eu também já conhecia, da Maré, ele era o coordenador da Polícia Pacificadora naquela época que eu estava lá, e também tinha sido comandante do BOP, então ele simbolizava assim, dois talentos, duas competências que me eram muito caras. Ele tem o seu respaldo da operacionalidade, por ter comandado uma unidade, né, de elite da polícia, o BOP, e ao mesmo tempo ele tem uma visão mais social por ter sido coordenador de polícia pacificadora. Dá uma visão mais completa. Né? E investimos nessa seara para mostrar claramente o seguinte: essa polícia aqui tem que investigar. É a polícia judiciária. Essa é a missão da Polícia Civil. Não vamos confundir os canais. Aqui é a polícia que investiga. E essa polícia, ela é militar. Ela tem que andar bem fardada, com rigidez, com postura, com atitude. O artigo 144 da Constituição preconiza que haja, em cada estado, duas polícias, a civil e a militar. Não entramos na discussão desse modelo, porque nós não temos faculdade para discutir isso. Não cabe a intervenção ficar entrando nessa discussão sobre a natureza das polícias. Nós cumprimos missão. O que está escrito na lei maior? Tem uma polícia civil, polícia judiciária, que tem que investigar? Cumpra a sua missão, bem feita. Tem uma polícia militar? Seja militar. Porque o que aconteceu no nosso país nos últimos anos é um processo gradativo de desmilitarização, entre aspas, das polícias, o que é a coisa mais grave do mundo. Porque desmilitarizar por uma medida legislativa, uma emenda constitucional, é uma coisa. Agora, fazer isso que tem sido feito no nosso país é uma vergonha. Porque debilita essas instituições. Quem entra hoje na Academia de Polícia do Rio de Janeiro, né, entra em pânico com o que vê lá. A vergonha que foi feita ali. O desmantelamento de uma escola que é uma mater da PM, por gente que não tem nenhum interesse pelo bem da sociedade, a não ser na sua fé ideológica. Causar aquele estrago, mas nós estamos consertando também. Né? Então é isso aí. Levantamos, fizemos o realinhamento estratégico, de acordo com o gabinete nos orientava, tem que realinhar, nós realinhamos. E fizemos o levantamento de necessidades para poder começar a fazer as aquisições e priorizar. E aí vem a questão das aquisições. Por que estão sendo feitas tardio? Não tem nada tardio. O Estado do Rio de Janeiro estava sob regime de recuperação fiscal desde setembro do ano passado. Se o Estado perdeu autonomia na área da segurança em fevereiro deste ano, já havia perdido autonomia na área econômica em setembro do ano passado, com o regime de recuperação fiscal, que nos impõe uma série de restrições. No regime de recuperação fiscal, não pode gerar despesa nova, não pode contratar pessoas, não pode gerar nenhum tipo de despesa, porque as metas são draconianas. E o governo do Estado, nesse momento, nos limita seriamente. Então, nós, além de termos uma limitação política,
dizendo respeito ao porquê a intervenção foi decretada, tínhamos uma limitação de natureza econômica, financeira, que o regime de recuperação, e administrativa, né, que o regime de recuperação também tem nos impostos. Aí foi necessário criar uma unidade gestora federal para poder executar aqueles recursos federais que foram alocados pelo orçamento. Tivemos que mudar a lei orçamentária anual, a LOA. Quando que isso foi mudado definitivamente? 11 de julho, há um mês atrás. Onde estava o Congresso nessa hora? Cadê as forças políticas? Foi um processo de adiamentos sucessivos. E a gente aqui desesperado, brincava prova, não aprova. A medida provisória foi aprovada em maio, permitiu que a gente criasse a unidade gestora. Teve que vir mais um general para cá, o general Laélio, de intendência, para organizar essa unidade gestora, só com militares. Aí já a intervenção é militar. Não, a intervenção é militar porque é quem trabalha de graça, né? É quem pega, vem, vai para lá e tem que ir mesmo com permissão. Então, a unidade gestora. Nós que temos que fazer todo o processo licitatório. Aí começa, cadê os termos de referência? Ninguém fazia mais isso, era tudo compra emergencial. Termo de referência, não, termo de referência não é uma página da internet não, meu amigo. Termo de referência é um documento estruturado. Isso aqui vai dar origem a todo o processo. Aí vem, mas não precisa, há inexigibilidade de licitação, dispensa de licitação. Cadê a assinatura? O TCU está assinando? Porque enquanto o TCU não der o aval, ninguém vai botar o CPF nisso, porque daqui a 5 anos nós estamos com o CPF pendurado lá, tendo que prestar conta de uma aquisição dessa natureza. E já temos experiência recente nessa área. Ninguém vai cair nessa. Mas a imprensa está cobrando, eu sinto muito. Alguém vai comprar e descumprir a lei 8666, a lei de licitações? Só um louco vai fazer isso, ninguém vai fazer isso. Lógico que não. Por isso que é só agora, os militares demoraram muito. Não, nós, a lei foi votada dia 11 de julho, isso tem que ser dito. Vamos ter informação correta, né? Porque isso não é dito para a sociedade. 11 de julho, e a duras penas. Né? E aí fizemos o fortalecimento institucional da polícia, já adiantei, é caracterizá-las como tal. Fazer o que está previsto e seguir o planejamento. Recuperar a capacidade operativa, passou por treinamento de pessoal, nós já treinamos milhares de policiais novamente, né, para dar uma oportunidade, porque o policial não treinava mais, nem tiro ele conseguia dar. Tinha policial formado aí que tinha dado 10, 12 tiros e ia para a rua, sem nenhum treinamento. Treinamento do pessoal, melhor alocação dos recursos, um planejamento mais adequado em termos das manchas criminais que são levantadas pelo nosso sistema de planejamento e por aí adiante. E a integração sistêmica, que é tudo, inteligência, metas, isso aqui é fundamental, porque se a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalharem dissociadas, ninguém chega a lugar nenhum. Nós temos que ter uma efetiva integração. E quando critico isso aqui, que não é integração de inteligência, isso é uma bobagem. Até parece que nós vamos chegar aqui e dar uma aula de inteligência, como é que funciona a inteligência da segurança. Que beleza, né? Dizer como é que a gente faz o levantamento. Lógico que a integração, e nunca foi tão boa, porque com o processo de integração estão ali as Forças Armadas, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, os órgãos do Estado, Ministério Público, estão todos integrados, trabalhando juntos. A informação flui muito rapidamente. Muito do que não acontece é devido a uma ação efetiva proporcionada por um bom levantamento de inteligência. Agora, ninguém vai chegar, hoje nós evitamos um confronto em tal lugar, porque a inteligência ontem nos disse, nós tínhamos um informante aqui que passou. Isso é absurdo, né? As pessoas imaginarem que é dessa maneira. Aí fazem críticas sem conhecer a sistemática de trabalho. A valorização do Instituto de Segurança Pública, do emprego do ISP-GEL, que é a ferramenta do ISP, um georreferenciamento, isso é um ativo do Rio de Janeiro. Os outros estados não têm isso. O Rio de Janeiro tem. Toda vez que um registro de ocorrência é feito lá na Polícia Civil, esse registro é passado para um sistema georreferenciado, onde a gente levanta exatamente o ponto onde aquela modalidade criminosa está ocorrendo. Isso facilita muito o nosso planejamento. E o fortalecimento das corregedorias, né, porque isso é fundamental para a gente poder separar os maus policiais da atividade e, logicamente, coibir os desvios de conduta. E aí também existe uma grande hipocrisia, no ver da sociedade, sempre apontar as falhas da polícia como sendo uma instituição onde há muita corrupção. Olha, um país como o nosso, no nosso estado, a gente tem muito mais gente para olhar, né? Tem muitas outras instituições. O fato é que nós temos uma polícia civil de 210 anos e uma polícia militar de 209 anos. Foram criados ainda no tempo de Dom João VI, quando aqui, para cá veio a família real. São instituições
que já prestaram muito serviço à sociedade. Se hoje são tão criticadas, muitas vezes são criticadas por erros que eles sequer cometeram, né? Fruto da incúria de dirigentes que não souberam conduzir instituições dessa relevância. Tem gente muito qualificada em ambas as polícias, tem gente muito séria, gente querendo trabalhar bem. Precisa ser motivada e reconhecida por isso. Ontem tivemos uma premiação aí, no Jornal o Globo, uma cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi premiada pelo trabalho brilhante que fez na área de enlace de comunicações entre as diversas forças. Uma cabo da PM. Né? Não ganhou nada mais por isso, a não ser o seu desvelo, a sua vibração em trabalhar em proveito da sociedade. Fortalecimento institucional, como eu disse, passa por isso aqui. Nós fomos criticados até por isso, essa foto gerou crítica. Os milicos, militarizando a Polícia Militar. Militarizando a Polícia Militar, existe essa ideia? A Polícia Militar era o quê, então? Era o quê? Que esse tipo de cerimônia... É esse tipo de cerimônia que está previsto cerimonial. A legislação, o cerimonial é esse. E aqui tem uma coisa digna. O comandante que sai não só pela porta dos fundos, achincalhado, demitido, como eu já vi em um determinado estado da federação, não é o Rio, um comandante ser demitido na televisão por um programinha do governador. Né? Quem morou nesse estado sabe quem é que eu estou falando, programinha de governo. Ele demitiu o comandante da PM na televisão. Aqui não, está lá, o cara que sai foi elogiado, igual a gente faz, referência elogiosa. E o comandante que entra, né? E com todo o cerimonial previsto. Isso aqui é coisa séria. Tenham orgulho do que são. Vamos parar de baixar a cabeça e aceitar essas críticas de maneira totalmente indefesa. Não fazem nada. Não, levanta a cabeça, mostra o seu trabalho. Tem falha, pune. Tem acerto, vamos reconhecer. E a Polícia Civil, é para mostrar essa foto aqui, o seguinte: toda essa apreensão aqui foi fruto de uma investigação que durou mais de um ano. Então não tem solução fácil. Nem isso aqui é uma solução da intervenção, não. É para mostrar o seguinte: a Polícia Civil, sem a investigação da Polícia Civil, não se chega a lugar nenhum. A Polícia Militar, ela é a ostensividade. Ela é dissuasória. Ela ocupa uma área, ó, aqui não pode ocorrer crime. Agora, realmente buscar os mandados na justiça para prender as pessoas, desarticular quadrilhas e conseguir resultados efetivos, depende fundamentalmente de uma excelente qualidade do trabalho investigativo da Polícia Civil. Viaturas foram distribuídas, a bem da verdade já haviam sido adquiridas, não foram por nós só tivemos, o trabalho aí foi distribuir, treinamento realizado, já chegamos à cifra de 3 mil policiais que foram reciclados no treinamento, com o nosso apoio. Hoje eles... mas precisa disso, a polícia não tem jeito? É claro que tem, o que nós conseguimos foi dar um fôlego, vamos lá, respira todo mundo, agora vamos trabalhar aqui, vamos fazer o treinamento, vamos sair dessa rotina alucinante que não dá tempo de nada. Nós proporcionamos isso, e agora eles recuperaram até mesmo essa visão de que a instrução é essencial para a manutenção de um padrão de eficiência. Né? Recuperamos efetivos, isso aqui deu um trabalho, elencamos 5 tarefas. A primeira foi retomada do regime adicional de serviço, que é a compra da folga do policial. Mas isso aí é moral, comprar folga? Isso aí é uma ideia disseminada em vários outros países. Tirar o policial do segundo emprego, em vez dele lá fazer segurança do supermercado, segurança de um caminhão, não. Trabalhe por proveito da comunidade. Fica de novo com a gente, na tua folga, que a gente remunera. Evita vitimização demais. A maior parte dos policiais que têm morrido, isso tem ganhado as manchetes, todos eles não morrem em serviço. Mais de 70% dos policiais morrem em outras ações, normalmente no segundo emprego, ou então mesmo como circulando pelas vias aí, andando armados e são identificados. Em serviço, não. Então, a gente consegue com isso mais 1.500 policiais da Polícia Civil e da Polícia Militar por dia trabalhando. Isso é muito efetivo. Boa parte da redução da criminalidade que nós alcançamos vem daí. Convocação de aprovados em concursos. Nós tínhamos um concurso da PM para chamar 1.300 novos policiais, soldados da PM. Sabe quando esse concurso ia ser efetivado? Nunca. Não fosse intervenção federal? Nunca. Porque era aquele tipo de imbróglio que ninguém quer resolver. Ninguém quer resolver, porque se resolve tem que pagar. Então gera despesa. Também não resolver. Finge que quer resolver, mas não resolve. Né? E fica aquela embromação. E a gente olhando para cá, vamos resolver isso ou não vamos? Aí marcamos reunião, chamamos quem tinha que chamar, só sai dessa sala quando tiver uma solução. Né? Não tem jeito não. Vai ter que sair uma solução daqui. Vamos parar de enrolar, porque não tem mais como ficar fingindo que a gente está tentando resolver o problema. Vamos resolver. Já está resolvido. 400 ingressaram do concurso 2014, hein? Ingressaram agora em julho,
e os outros 800 e pouco vão ingressar em outubro, que tem que, inclusive, reestruturar a escola que estava toda quebrada. Reavaliação médica. Começou em julho com médicos de quem? Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. As três forças se uniram, junto à polícia, logicamente, montamos juntas especiais para avaliar centenas, milhares seria muito, mas centenas de policiais que estão afastados de função. Muitos de maneira justificável, outros nem tanto. Tinha até uma maratonista aí que apareceu aí. A policial era maratonista, mas não podia ser polícia porque estava mancando. Então não sei como é que é isso. Tá. Ficou boa. Já soube que ela teve uma melhora assim, acentuada, já voltou a ser polícia, né? E tem coisa séria aí, problemas psiquiátricos, né? Nós que vivemos uma sociedade aí meio alucinante, né? Nós estamos aí com uma epidemia de depressão, epidemia de transtorno bipolar na nossa sociedade, imagina na polícia, hein? Né? Lá tem motivo de sobra para ter esse tipo de transtorno, e nós temos que cuidar desse pessoal. E estamos cuidando, porque essa reavaliação não é só para pegar a maratonista que está rodando golfe, não. É para dar um bom tratamento a quem merece. E clínicas já estão sendo montadas com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde, que entendeu o problema e está nos apoiando com isso. Rearticulação e transformação das UPP. Olha aqui as palavras. Se foi na mídia, extinção. Ninguém extinguiu nada. Nós não acabamos com nada. Ninguém aqui tem aquela ideia nunca antes, coisa nenhuma. Não. O que foi bom está mantido. As UPPs que funcionavam bem estão mantidas. Ninguém é louco aqui, nós não queremos acabar com o bem que foi feito. Nós queremos aperfeiçoar e ter coragem de dizer que a UPP da Cidade de Deus não serve para nada. Agora é uma companhia do 18º Batalhão. Aí isso significa o quê, Jean? O que mudou 6 por meia dúzia? Negativo, mudou muita coisa. Porque uma UPP ela tem um encargo administrativo e uma guarda de determinados contêineres, que são bases móveis, que consomem efetivo enorme. Somente com a UPP da Cidade de Deus rearticulada, nós criamos uma companhia para Praça Seca. Quem é que escuta falar em Praça Seca mais aí? Todo dia, quando eu ligava aquele programinha que tem lá, eu tenho sempre receio. Tem jornalista aqui que eu sei, não tem? Tem, né? Tem um programa aí que era Troca Bom pelo Mal, né? E de manhã. Aí a gente vê lá, era todo dia Praça Seca, aquilo já estava nos nervos. Praça Seca de novo, não é possível, esse troço não acaba. Acabou, cadê Praça Seca? Ninguém fala mais da Praça Seca. Porque colocamos uma companhia lá de polícia para fazer patrulhamento, que é o que a polícia tem que fazer. Ah, mas é proximidade, general, é tão bonito. Um dia chegará. Haverá um dia, eu sou esperançoso, eu sou carioca, quero viver, haverá um dia que nós vamos poder dizer de novo, pô, vamos fazer uma polícia de proximidade nessa região aqui? Né? 10 minutos só acabou. Ah, então tá bom. Tá, estou chegando lá. Então, e o retorno de efetivos, que deu uma dor de cabeça enorme, né? Aquela de chamada Assembleia Legislativa, volta aí, volta para cá, volta de não sei, isso foi uma dor de cabeça também, né? Politicagem tremenda, mas o pessoal entendeu, o pessoal acabou se conscientizando, que era muito importante, né? Mandar de volta os policiais. E atingimos essa cifra aqui. O projetado já está alcançado, no caso da PM, né? De uma média histórica que flutuava nesses termos, chegamos a 3%, está de bom tamanho, também não é zerar, o pessoal, não, vamos zerar. Aí vem os radicais, calma aí, nós não temos polícia. Os militares aqui da ESG estão nas forças? Não, estão agregados porque estão no Ministério da Defesa. Se tirar os militares da ESG, tem cabimento? Não tem que ter militar no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República? Não tem que ter militar no Ministério da Defesa? Lógico, então tem que ter policial na Secretaria de Segurança. Se na Secretaria de Segurança não tem nada. Tem que ter policial na Casa Militar do Governador do Estado? Mas é lógico, policial militar tem que ter. Então vamos ser também calmos. Muita calma nessa hora. Não quereis para o outro aquilo que não quer para você mesmo. Lógico que tem que ter PM na Palácio Guanabara. Nós temos militares das Forças Armadas no Palácio do Planalto. Um pouquinho de calma. Tem muita gente afoita também. Não, tem que chegar todo mundo. Calma aí. É isso aí, está de bom tamanho, olha lá. Nunca antes, né, alcançamos um índice tão baixo, né? E isso é muito importante, a retomada da autoestima. Isso são campanhas de todo dia de manhã, o coronel Laviano, ele tem um hábito terrível, que ele acorda às 4 horas da manhã para correr. Aí ele manda um zap para mim. Pim! Agora eu tirei o som, no início eu não tirava, a Valéria ficava louca. Aí, pim! Era a mensagenzinha do Laviano. Era uma dessas assim, né? Todo dia. É isso aí.
isso tem dado resultado, a gente vê na ponta da linha. Hoje, quando eu entro num batalhão da PM, é totalmente diferente do que eu encontrava em março e abril. Mudou. Acreditem. Os policiais que querem uma boa polícia colocaram a cabeça para fora e estufaram o peito. Né? Olha só, tem dignidade. Como é que alguém pode querer que um policial vá trabalhar nessa coisa aqui? Isso é na ilha do governador. E isso é muito importante. Né? É a única foto que eu coloquei em mim aqui porque eu queria mostrar o Rivaldo Laviano, que é a foto da integração. Isso aí é numa operação Dínamo contra o roubo de veículos, a gente no meio da rua, juntos. Isso é simbólico. Né? Não estava fazendo nada ali, que eu não ia prender ninguém, estava até desarmado. Mas estávamos juntos ali para mostrar que nós estamos juntos, integrados. Nós estamos nesse ponto que a Polícia Civil investigou e disse que aqui é um bom lugar para ficar. E a Polícia Militar veio para cá porque é com a presença dela que a gente evita que o crime seja praticado. Isso aqui, quem imaginava um backdrop da Polícia Civil do lado da Polícia Militar numa apreensão? É sempre aquela correria, fica fazendo desenhozinho, né, com cartucho, né? Tal DP, tal batalhão, isso está proibido. Aprendeu alguma coisa? Quem aprendeu é a corporação, não é aquele batalhão, não é aquela delegacia. Vocês juntos fizeram isso. Né? E nós já temos um modelo que favorece. O Rio de Janeiro ele é dividido em regiões integradas de segurança pública. São 7 regiões integradas, tem um mapa aí, né? E cada região integrada dessa, ela tem que atingir metas. A meta é por região, nesses indicadores. E a meta é comum à Polícia Civil e Militar. Se um não trabalhar, o outro não consegue nada e vice-versa. Então tem que trabalhar integrado para isso dar resultado. Isso não é criação nossa, já existia. Nós só estamos estimulando. Voltamos a premiar, que não era premiado desde 2016. Voltamos a estimular esse trabalho e isso está funcionando muito bem. E o fortalecimento das corregedorias, nós fizemos um protocolo unificado, não existia, cada corregedoria trabalhava de um jeito, e agora nós queremos análise da produtividade. Tá bem, o que vocês fizeram? Eu quero saber. Tem que ter mapa, tem que ter tudo, tem que ter indicador. Quem não mede, não gerencia. Então, agora está assim. E entra aqui o Corpo de Bombeiros, que por uma característica existe uma corregedoria geral unificada na Secretaria de Segurança que engloba o Corpo de Bombeiros. Então tem essa nuance aí. E é muito bom. Indicadores, isso todo mundo quer saber, né? Que foi lançado ontem. Está aqui, ó, roubo de veículo. Nós estávamos aqui em março. Ó. O vermelho é 2018, o azul é 2017. Aí vai comparando mês a mês. Então, desde março, só cai. 3.518 é a menor cifra desde setembro de 2016. Nós estávamos com um recorde de 5.358 em março. Ação integrada. Vai cair mais um pouquinho em agosto. Vai cair mais ainda. Vai chegar perto de 3.000. Roubo de rua. Vermelho este ano, azul ano passado. Isso é uma canalice que a mídia tem feito e certos observatórios têm feito. Nesse mês de fevereiro do ano passado, havia uma greve da Polícia Civil e com isso não havia notificação. Houve uma subnotificação. Esse número é irreal, ele deveria estar aqui nesse patamar. Aí, quando fazem comparações, compara com o semestre em cheio. Isso é uma molecagem, só falando assim. Né? A gente está mostrando que estamos abaixo dos níveis do ano passado. Não estamos satisfeitos ainda, tem que cair mais. Mas vejam que de 13.800 em maio do ano passado, nós já estamos na faixa dos 11.000. Né? É significativo. Ontem eu cheguei a ver um noticiário que comparava de janeiro a julho, é um semestre de 7 meses, porque eles querem excluir janeiro. Aí realmente ficou uma loucura, né? Roubo de carga, caiu bastante, vermelho aqui, ó. Vai cair mais ainda a partir da semana que vem, que nós vamos fazer agora a dínamo da carga. Nós vamos acabar com esse negócio, de uma vez por todas. Isso aqui vai despencar. Agora, olha como é que estava no passado. Aí, em maio deste ano, caiu muito. Analistas, caiu por causa da greve dos caminhoneiros. Eu escutei isso. Eu estava uma vez, um cara veio me entrevistar ao vivo, eu estava até nesse né? O cara, não, porque não tem caminhão. Eu falei, peraí, quem disse que é roubo de carga? É só caminhão, velho. Uma Fiorino, um furgão é roubo de carga. Que bobagem é essa? Calma aí. Agora, vamos bem. Se houve uma greve na última semana de maio, que baixou esse índice, quando a greve acaba, o que acontece com os caminhões? Bum! Vai tudo para a estrada. Aí, não aumentou? Então, nós temos um erro de lógica aí. Alguém está mentindo. Ou nós da segurança pública somos manipuladores, ou então esses assinalistas aí precisam realmente fazer uma meia-culpa e admitir que estão manipulando a informação. Latrocínio. Aumentou o homicídio com a intervenção política, mas veja o latrocínio. Né? Isso é um dado importantíssimo. Só cai. E ano passado, em julho, nós tivemos 23 latrocínios contra 9. E esse é um dado que eu vou falar muito importante. Quando estão comparando o mês de julho, um homicídio decorrente de intervenção policial, está dando um aumento mais de 100%. Por quê? Porque ano passado, nesse mês que mataram 23 pessoas para roubar,
63 pessoas se enquadraram nesse homicídio decorrente de intervenção policial, que não é bem um tiro do policial em cima de uma pessoa. Tem muita coisa, até encontro de cadáver entra nessa estatística, que nós estamos revendo. Então, no mês que mais se matou aqui por latrocínio, nós tivemos um mês que quase não morreu ninguém em ação policial. Quando chega em julho desse ano, em que se reduziu bastante o latrocínio, aumentou o número de criminosos mortos em intervenção policial. Então, é bom a gente ter um olhar mais abrangente, holístico, sobre esse problema, para poder entender o que está acontecendo. Homicídio doloso é um crime que a gente não conseguiu realmente mitigar por conta dessa alta incidência ainda de comunidades com essas facções que se armaram muito nos últimos anos, foram acumulando armamento e munição, e esse é um desafio enorme. E eu sempre gosto desse slide, que é a questão da realidade e percepção. Esta foi a notícia que saiu por aí. Carnaval no Rio é marcado por um arrastão de violência. Então, comparava até com o de São Paulo, mostrando que o Carnaval do Rio acabou, é o fim do mundo. Mas os indicadores mostram que não houve nada disso. As imagens afetam a nossa percepção, mas vamos aos indicadores. Não houve essa explosão de violência, coisa nenhuma, muito pelo contrário. O Carnaval de 2018 teve índices de violência menores que o de 2017. O Rio perdeu 657 milhões de turismo por causa da violência. Aí, essa é a manchete. Agora, leia o resto. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a crise econômica é responsável por 70% da crise no setor de turismo. Então, eu não sei, eu estou maluco, eu tenho um problema de lógica. Eu era bom aluno em matemática, agora eu comecei a desconfiar que eu dava um golpe lá na academia. Não é possível, Porque 70% é devido à crise, os outros 30% são para a violência. Então, o Rio não perdeu por causa da violência. É um erro de lógica. A violência até contribuiu, mas com 30%. 70% é a crise econômica. Então, aqui seria mais honesto dizer por causa da crise econômica. Tem uma manchete recente que eu não botei aqui, que é assim, no Rio de Janeiro, menos de 30% dos veículos, como é que é? Não são recuperados. Não são recuperados. Não, quase 30% dos veículos roubados no Rio de Janeiro não são recuperados. Aí eu usei a minha mãe como cobaia. Mãe, o senhor entende disso aqui? Pô, quer dizer que mais de 70% são recuperados. Isso é bom? Isso é ótimo, nenhum Estado recupera isso. É lógica. A pessoa mal intencionada, ela trunca a lógica. O mal intencionado, inclusive, reconta a história, O mal intencionado muda o passado. Imagina se você não vai mudar o presente que está ali, que ele manipula os dados. Como é que pode um negócio desse? Se quase 30 não são, mais de 70 são. Então é bom, porque em outros estados é menos de 50. Ora, bolas. E aí nós estamos tratando agora das eleições, que é muito importante, tranquilizar todo mundo. Como é que vão ser as eleições no Rio de Janeiro? Vão ser as eleições tranquilas, nós estamos todos aqui integrados. Isso aqui é a coalizão eleitoral, o presidente do TRE aqui. Tive ontem lá numa palestra, inclusive, isso aqui já é o comitê que está se reunindo uma vez por mês para tratar das eleições. Não vai ter problema de eleição no Rio de Janeiro, porque nós estamos com todos os dados levantados. E esse documento não é para ler, não, mas é só para eu mostrar que os estudiosos vão ter que fazer muita tese aí, hein? Tem muito mestrado e doutorado que, se quiser estudar a intervenção, vai deitar e rolar. Esse é um ofício do general Braga Neto, que assina, para o presidente do TRE, aquele que está nessa foto aqui, o Fonseca Passos. Então, o general Braga Neto envia um ofício para o Fonseca Passos, dizendo que vai precisar, porque ele é o governador, Ele não é governador da segurança pública, então ele está dizendo para o presidente do TRE, vamos precisar de apoio de tropa federal. Aí isso vai para o TSE, vai para o Ministério da Defesa e já desceu para nós, para quem cumprir? O general Braga Neto. O general Braga Neto pediu tropa para ele dentro, que é dele. Então, é só para formalizar o processo. Então, é muito interessante os tempos que nós temos vivido. Esse arranja todo dia. Todo dia tem um negócio. E aí? Pô, o senhor que é o comandante do negócio? Não, eu tenho que mandar para eu receber ordem. Então, é muito bom. Mas nós temos um objetivo comum, isso é que é importante. A intervenção federal está dando certo muito nesse sentido aqui. Na greve dos caminhoneiros, o Rio de Janeiro foi o estado que acabou com a greve primeiro. Aqui se resolveu o problema logo, porque estávamos integrados, todos. Montamos o gabinete de crise e pau, acabou. Enquanto os outros estados estavam pegando fogo, gente morrendo, pancadaria, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Nós, no sábado, já estava com tudo normalizado, não precisou nem acabar a aula. Aqui houve uma suspensão de aula porque o pessoal queria fazer gazeta mesmo, porque o Estado não suspendeu a aula, não precisava suspender nada. Todo mundo veio trabalhar.
Quem quis trabalhar na segunda-feira, trabalhou. Quem não quis, disse que é de culpa a greve. Não é mentira, desgraçado, que está tudo funcionando, né? Mas tudo bem. É isso aí, otimismo realista. Tem muito para... O otimista realista é aquele sujeito que diz o seguinte: vai ficar bom porque nós estamos trabalhando para isso. O otimista puro é aquele, não, vai melhorar porque eu acredito. Não, nós temos a convicção que vai melhorar porque nós estamos trabalhando para isso. E o pessimista é ser um pobre coitado. O pessimista, ele já nasce ruim, ele já acorda dizendo que, que o dia vai ser mau, aí não tem que sair. Esse tipo de gente, quando vem para o nosso meio, mata qualquer um. Então, pessimistas, por favor, toma uma dose aí de um remédio desse aí qualquer, para ver se melhora o humor, e deixa a gente trabalhar quieto, né? Porque haja paciência, né? Vamos em frente. Esse é um estado extraordinário, maravilhoso, nosso país é tão bom. Nós entramos numa crise de depressão coletiva aí que precisa ser vencida por gente que acredita que pode fazer o melhor e se dedicar. Eu tenho, felizmente, contato com gente assim, como subordinado, com amigos do nosso lado trabalhando juntos, no gabinete de intervenção, lá com o general Braga Neto, né? A nossa integração é perfeita, a gente se entende muito bem, todos nós. Paulo Roberto, a esposa está ali também, um irmão, né? Trabalhamos integrados, o Pimentel, o Laércio, nós estamos todos muito juntos nisso, os almirantes de brigada, Rossato e Toloá, a gente brinca, né? Porque eles vivem ali com a gente, é uma integração plena. Nós temos trabalhado com muita motivação nesse sentido, e é isso aí. Vamos continuar sofrendo críticas, né? Temos uma eleição próxima, muita crítica que é dirigida a nós não se iluda, não é para nós não. Não está dando certo isso aí, cara. Crítica é para outro, né? É para outra pessoa, né? Não é para nós, mas a gente não tem problema, a gente entende. Vamos em frente. Eu acho que quando acabarem as eleições, a tendência é dar uma melhorada. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição para as dúvidas, ok? Faremos um intervalo de 15 minutos, retornaremos ao auditório às 15h15. Pediria que os estagiários permanecessem na posição, por gentileza. Estão abertas as inscrições para a AMAN, para a visita à AMAN. Então, aqueles que estiverem disponíveis, os estagiários do PSESG, por gentileza, a equipe está à disposição do lado de fora para anotar o nome dos senhores e das senhoras. Muito obrigado. Vamos para o intervalo.